Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 4 de julho. Vamos então aos destaques do dia. Brasil já registra 78 casos confirmados de varíola do macaco. Aumento preocupa autoridades. 17 estados e o Distrito Federal anunciam redução do ICMS dos combustíveis. O preço da gasolina nas bombas já começa a cair. E você vai ver também, tiroteio em shopping da Dinamarca deixa várias pessoas mortas. Tudo isso a partir de agora. E olha só, a gente começa falando de saúde. O Brasil já chegou a 78 casos confirmados da varíola do macaco. E São Paulo é o estado com o maior número de casos da doença. O estado de São Paulo já tem 53 casos confirmados da varíola do macaco. Em seguida, na lista aparecem Rio de Janeiro com 16, Rio Grande do Sul com 2, Minas Gerais com 2, Ceará com 2, Distrito Federal com 1, Paraná com 1 e Rio Grande do Norte com 1. Além disso, o país contabiliza pelo menos 29 casos suspeitos. Na relação oficial do Ministério da Saúde, foram registrados 76 casos da doença. O Ministério diz ainda que segue em articulação direta com as secretarias dos estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes. No fim de junho, a Organização Mundial de Saúde declarou que, nesse momento, a situação ainda não é de emergência na saúde de importância internacional. Apesar de admitir preocupação com a doença, a OMS entende que o surto não é tão grave como a pandemia de Covid. Autoridades sanitárias têm dito que o poder de contágio da varíola do macaco é menor que o da Covid, assim como a ocorrência de casos graves da doença. Olha, a gente fala agora de pandemia. Ao que parece, o Brasil registrou menos de 100 mortes diárias pela Covid-19. Mas as informações referentes ao fim de semana não levaram em consideração os números do Distrito Federal e outros 6 estados que não divulgaram os dados. O Brasil confirmou mais 53 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 671.911 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 18.575 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 32.490.422 diagnósticos confirmados. Com tendência de alta e variação de 58% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 215 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 58.826 registros por dia. Esses dados também mostraram uma tendência de alta, com variação de 66% em relação a 2 semanas. Olha, e ainda falando de pandemia, os testes positivos para a Covid-19 em farmácias no mês de junho atingiram seu maior patamar desde fevereiro. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O número de testes positivos para a Covid-19 identificados em farmácias do país mais do que dobrou de maio para junho. A alta foi de 105% e o total de novos diagnósticos no mês chega a quase 279 mil. Mas eu lembro aqui que o mês de janeiro foi o mais crítico do ano, quando houve um pico da primeira onda da variante Ômicron. Na ocasião, quase 1 milhão de casos foram identificados nas drogarias do Brasil. Depois, em fevereiro, foram quase 350 mil diagnósticos positivos em farmácias. Em março e abril, os índices da doença caíram. Já em maio, os casos voltaram a subir, com alta de 326% dos testes positivos em drogarias em comparação a abril. E se nós compararmos abril com junho, a alta foi de 772%. Esses dados foram coletados pela Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, durante todo o mês de junho, com aproximadamente 4.500 unidades das 26 maiores redes de farmácias do país.
Obrigado, Maria Clara. E a vacinação contra a Covid é o assunto agora, já que o Brasil tem mais de 456 milhões 101 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,12% dos brasileiros. Já a segunda dose em 79,29% das pessoas. E a primeira dose de reforço em 50,4% da população. Lembrando que as crianças de 5 a 11 anos que estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose de vacina correspondem a 38,57% da população nessa faixa etária. Mudando de assunto agora, o relatório da proposta de emenda à Constituição que concede vários benefícios à população, a PEC social, como é chamada, deve ser votado até quinta-feira na Câmara. A proposta, que foi aprovada pelo Senado, prevê o reconhecimento do estado de emergência e libera mais de 41 bilhões de reais em auxílios. O deputado Danilo Forte foi escolhido como relator da PEC dos benefícios, que concede, entre as medidas, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 ao mês. A proposta foi aprovada com amplo apoio no Senado e agora deve ter sua tramitação acelerada na Câmara. A previsão é que o relatório seja votado pela comissão especial até o dia 7. O relator disse que as medidas vão ser discutidas em reuniões com líderes partidários. Além do aumento do Auxílio Brasil, o Vale Gás vai para cerca de R$ 120 a cada 2 meses. O texto também cria um auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros e um auxílio ainda sem valor definido a taxistas. Essas medidas seriam válidas até o dia 31 de dezembro deste ano. A matéria deve ser anexada a outra proposta que já tramitava na casa, a PEC dos biocombustíveis. O objetivo é ganhar tempo e aprovar o texto o mais rapidamente possível, sem a necessidade de que o mesmo seja votado também em comissões parlamentares. E veja a seguir, tiroteio em shopping de Copenhague deixa várias pessoas mortas. E você vai ver também, estudo mostra que convivência com pets pode fazer muito bem para o desenvolvimento das crianças. A gente volta daqui a pouco. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta ao vivo, são 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de notícias internacionais. Uma notícia muito triste. Um shopping de Copenhague, a capital da Dinamarca, viveu um domingo de terror. Várias pessoas morreram após um tiroteio no local. Um tiroteio ocorrido neste domingo em um shopping center em Copenhague, capital da Dinamarca, causou várias mortes, segundo a polícia. Um homem de 22 anos foi preso como suspeito. O tiroteio ocorreu por volta de 5h30 da tarde pelo horário local e causou pânico e correria. O jovem, que segundo testemunhas portava uma arma, foi detido logo após a chegada da polícia ao shopping. O inspetor-chefe da polícia de Copenhague, Søren Thomassen, disse que há vários feridos e mortos, sem esclarecer o número exato de mortes. Os motivos do ataque ainda são desconhecidos. O inspetor-chefe do Corpo Armado destacou que um ato de terrorismo não pode ser excluído. Olha, e há pouco a polícia informou que o homem detido suspeito de ter executado o massacre tem antecedentes psiquiátricos. A polícia disse que não há indícios de ato terrorista. E nos Alpes italianos, uma outra tragédia. Uma avalanche de neve causou uma tragédia e deixou diversas vítimas. Pelo menos 5 pessoas morreram e 8 ficaram feridas depois que parte de uma geleira se rompeu nos Alpes italianos neste domingo. A informação é da porta-voz do Serviço de Emergência, Michela Canova. A geleira faz parte da montanha Marmolada e está situada na cadeia montanhosa das Dolomitas. Vários helicópteros participaram das operações de resgate. Uma avalanche de neve, gelo e rocha atingiu a estrada de acesso no momento em que vários grupos de alpinistas estavam lá, alguns dos quais foram arrastados, explicou Michela.
O número de alpinistas atingidos ainda é desconhecido. A Marmolada é a maior das geleiras das Dolomitas, localizada no leste dos Alpes. A gente fala agora do conflito no leste europeu, mais uma derrota da Ucrânia na guerra contra a Rússia. O governo ucraniano confirmou a retirada das tropas da cidade de Lysychansk. Vamos ver na reportagem. O exército da Ucrânia confirmou a retirada de tropas de uma cidade-chave no leste do país. O Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas afirmou que, para preservar a vida dos defensores ucranianos, foi tomada a decisão de se retirar da cidade de Lysychansk. Segundo o comunicado, devido às condições de superioridade múltipla das tropas russas em artilharia, força aérea, lançadores de mísseis, munições e pessoal, continuar a defesa da cidade teria consequências fatais. Pela manhã, o Ministério da Defesa russo anunciou que o exército e seus aliados separatistas haviam tomado o controle total de Lysychansk e localidades vizinhas. Após semanas de combates, a conquista de Lysychansk permite que as tropas russas avancem em direção a Sloviansk e Kramatorsk, mais a oeste, praticamente garantindo o controle da região do Donbas. Nós voltamos a falar sobre a varíola do macaco, que já registra 78 casos aqui no Brasil. Nós vamos falar agora com o nosso repórter Almeida Júnior, que está no Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista, já que São Paulo é o estado com o maior número de casos da doença. Bom dia, Almeida Júnior. Primeiro eu queria perguntar para você qual que é a situação aí no estado, que você desse aí um raio-x, um panorama dos casos no estado. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, só em São Paulo, né, que lidera aí o ranking de maior número de pessoas infectadas com a varíola dos macacos. Ele está com 53 casos, né, seguido de 16 do Rio de Janeiro. Os casos aqui de São Paulo são trazidos aqui para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, na Avenida Doutor Arnaldo, né, e as autoridades sanitárias têm dito que o poder de contágio da varíola dos macacos é menor que o da Covid. Mesmo assim, eles colocam a situação, não digo de emergência, mas para as pessoas tomarem cuidado, né? Os principais sintomas da varíola do macaco são dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, gânglios, né, ou linfônodos inchados, calafrios e exaustão. A transmissão da varíola pode ocorrer da seguinte forma: por contato com vírus, com um animal, pessoas ou materiais infectados, né, incluindo através de mordidas ou arranhões de animais, manuseio de caça selvagem ou pelo uso de produtos, né, de animais infectados. Ainda não se sabe, Kleber, qual animal mantém o vírus na natureza, embora os roedores africanos sejam suspeitos de desempenhar um papel da transmissão da varíola às pessoas. De pessoa para pessoa, pelo contato direto com fluidos corporais, como sangue, pus, secreções respiratórias, ou feridas de uma pessoa infectada durante o contato íntimo, né? Ao beijar, abraçar ou tocar partes do corpo feridas, né? Essas feridas causadas pela doença. Ainda também não se sabe, Kleber, se a varíola do macaco pode se espalhar através de outros, né, contatos. Você também pode adquirir essa doença por materiais contaminados, né, que trocaram fluidos corporais ou feridas, como roupas ou lençóis. De mãe para o filho, através da placenta, né, quando o filho ainda está em gestação. E de mãe para o bebê durante ou após o parto ou pelo contato com a pele. Úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser infecciosas, que significa que o vírus pode se espalhar pela saliva. Esses casos aqui em São Paulo estão sendo tratados aqui no Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, e segundo informações do Instituto Adolfo Lutz, alguns casos são daqui da capital e outros, né, estão na Grande São Paulo. Grande parte dessas pessoas que foram infectadas, Kleber, elas estiveram fora, em viagens pela Europa e pela África, né? E chegaram ao Brasil com essa doença. Almeida, a recomendação... Almeida Júnior, eu agradeço aí pelas suas informações, nós temos o tempo meio estourado aqui, mas fica esse alerta aí. Mais uma vez agradeço pela sua participação. Tá aí. Obrigado. Então fica o alerta aí do Almeida Júnior para essa doença que não para de aumentar os casos. E olha só, mudando de assunto agora, o Conselho Federal de Medicina Veterinária liberou o uso da telemedicina para cães, gatos e também animais de grande porte. O atendimento online é permitido para os casos que já passaram, é bom ressaltar isso, por atendimento presencial do veterinário. As diretrizes da nova norma buscam disciplinar uma prática que já ocorria informalmente.
Neste ano, o Conselho Federal de Medicina Veterinária também criou as regras para atendimentos à distância. O fato de não haver norma que disciplinasse a prática caracterizava infração ao Código de Ética da profissão. Contudo, não havia punição específica para essa irregularidade. O CFMV prevê a teletriagem para identificar e classificar situações que, ao critério do veterinário, indiquem a possibilidade da teleconsulta ou a necessidade de atendimento presencial, imediato ou agendado. Já a teleorientação começa à distância e pode virar uma teletriagem com a indicação para procurar uma clínica ou hospital veterinário ou agendar atendimento com o especialista. Para essas duas modalidades, o Conselho determinou que é proibido oferecer uma definição diagnóstica, conduta terapêutica, solicitação de exames ou prescrição. Antes de começar o atendimento, o médico deve deixar claro ao responsável pelo animal que não se trata de uma consulta online. O Conselho Federal de Medicina Veterinária reitera que a ida ao consultório veterinário com o seu pet ainda é a solução mais recomendada. E olha só, ainda falando de animais, um estudo nos Estados Unidos concluiu que a convivência com um pet pode desenvolver as habilidades sociais, a saúde física e até o desenvolvimento cognitivo das crianças. Veja nessa reportagem. A relação entre crianças e animais de estimação é uma das mais bonitas trocas de amor sincero que podemos notar no dia a dia. Os pets oferecem uma visão realista do mundo animal, além de ser uma relação que influencia o desenvolvimento no início da infância, ajudando em questões de aprendizado em casa e até mesmo na escola. É muito importante que os pais entendam a importância desse relacionamento e ajudem seus filhos a construírem esse afeto pelos bichinhos. Um estudo norte-americano mostrou que mais de 60% das residências do país possuem bebês menores de 12 meses de idade e possuem também um animal de estimação. Já outra pesquisa australiana apontou que houve um aumento de 10% nas famílias com pets na época em que as crianças entram em idade escolar. Aprender que o ponto de vista de alguém pode ser diferente do dela e talvez seja mais fácil aprender com o animal do que propriamente com o ser humano é muito importante, especialmente para as crianças mais jovens, de acordo com a equipe coordenadora de uma das pesquisas. Os pets podem influenciar as habilidades sociais, a saúde física e até o desenvolvimento cognitivo das crianças. Essa amizade também traz benefícios a crianças com autismo e suas famílias, reduzindo o estresse e criando oportunidades para laços fortes de relacionamento a serem formados. Além disso, eles podem ensinar as crianças a conquistarem uma maior concentração e cometerem menos erros em tarefas domésticas, além de exercícios na escola. Em um ambiente social, as crianças que possuem uma boa relação com seu pet conseguiram se relacionar melhor com os colegas da mesma idade e passaram a ter mais desenvoltura. Foi observado que as de 2 a 5 anos de idade e que tinham um cão na família eram mais ativas e passavam menos tempo nas telas de celulares e computadores e, em média, dormiam mais que as crianças que não tinham animais de estimação. O melhor amigo do homem também pode ser o melhor amigo das crianças. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!